Olá pessoal, mais um vídeo nesse canal do YouTube falando a respeito de cistos de ovário que as pacientes têm muitas dúvidas quando vão ao nosso consultório. Pensa que é uma coisa do outro mundo, que na grande maioria das vezes pensa que é maligno e não é. A gente pode dividir os cistos ovários em cistos fisiológicos e aqueles cistos que podem causar repercussões no organismo, entre aspas, de uma forma, digamos assim, complexa. O que é fisiológico? Fisiológico é aquilo que é normal. Então, primeiro tipo de cisto de ovário que nós vamos falar é o cisto chamado cisto folicular. No início do ciclo menstrual, são formadas várias estruturas ao redor do ovário chamadas de folículos ovarianos. O que é folículo? Imagina uma bexiguinha que dentro dela tem uma bolinha dentro, isso é um folículo. Vai passando os dias do ciclo, de todos os folículos que tem lá, somente um deles cresce, que é o folículo selecionado ou dominante. Selecionado, houve uma seleção, uma escolha. Dominante é como se, entre aspas, ele estivesse falando aos outros: quem vai crescer aqui sou eu, vocês não vão crescer. Então um deles começa a crescer, 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 crescer. Quando chega o momento do ciclo está tão grande que ele vai romper, vai estourar, libera aquela bolinha que tem lá dentro. Que bolinha é essa? É o óvulo, que período? Esse período fértil da mulher, conhecido como período da ovulação. Então você vê uma imagem redonda ao ultrassom de vários folículos, uma imagem redonda, que é o folículo dominante ou selecionado, que dá a impressão ao ultrassom que é uma imagem de cisto, que a gente pode falar que é um cisto folicular. Então, ele cresce, 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 chega no meio do ciclo, ele estoura, libera aquela bolinha que tem lá dentro. Que bolinha é essa? É o óvulo. Que período é esse? É o período fértil da mulher, conhecido como período da ovulação. Então acabou a primeira fase do ciclo, tem a fase ovulatória. Assim que rompeu o folículo, liberou o óvulo para que ele vá, entre na tuba, mudou o nome, antigamente era trompa, agora é tuba. Esse folículo que rompeu começa a se encher de uma substância amarela, substância lútea, que forma o chamado cisto de corpo lúteo, que é o cisto que vai predominar na segunda fase do ciclo menstrual. Primeira fase, fase folicular, meio do ciclo, fase ovulatória. Essa é a outra fase, que é a fase lútea, onde predomina o cisto de corpo lúteo, que ele vai começar a crescer, 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 tá? Chega, vamos dizer assim, na metade da fase lútea, num pico, depois cai e começa um novo ciclo. Tudo isso acontece caso a paciente não engravide. Se ela engravidar, esse cisto de corpo lúteo fica mantido nos 3 primeiros meses de gravidez. O que mantém a gravidez nesses 3 primeiros meses é o cisto de corpo lúteo gravídico. Lúteo é amarelo, substância amarela que tem dentro dele. Existe um outro tipo de cisto, que é o cisto funcional. Quer dizer, naquele ciclo, o ovário resolveu produzir mais hormônio do que o esperado. E produzindo mais hormônio do que o esperado, ou um, ou outro, ou os 2 ovários, eles aumentam de volume, formando uma cápsula protetora ao redor deles, que é o cisto, que no outro ciclo, sem fazer absolutamente nada, ou um, ou outro, ou os 2 ovários, resolvem produzir hormônio como produziam anteriormente. Então diminui ou desaparece o cisto. Então era um cisto em função da alteração hormonal, chamado de cisto funcional, que é o cisto benigno mais comum que existe numa mulher jovem, ok? Então esses são os cistos que a gente consideramos cistos fisiológicos. Bom, existem alguns outros tipos de cistos, que é o cisto hemorrágico, que existe algum vaso dentro do ovário que rompeu, começa a encher de sangue, forma um cisto hemorrágico, uma coleção de sangue vem todo o ovário, que na grande, imensa maioria das vezes, tá, ele regride e desaparece. Existem outros tipos de cistos. Por exemplo, o cisto da doença, conhecida como mal do século, que é o cisto da endometriose, quando o endométrio invade o ovário, forma um cisto chamado de endometrioma. Existe um cisto por alteração embrionária, onde os tecidos que têm a origem embrionária, eles se acumulam no ovário, que é um cisto chamado cisto dermoide ou teratoma de ovário, onde você vê, quando você vai fazer uma cirurgia por causa da suspeita desse cisto, você vê na constituição desse cisto que foi retirado, você vê, ou você retira o cisto, em alguns casos é retirar o ovário também.
Você vê cabelo, você vê dente, vê uma oleosidade envolvendo toda a estrutura, certo? Então, falamos dos cistos fisiológicos, que é o cisto folicular, o cisto de corpo lúteo, podem ser cisto de corpo lúteo do ciclo menstrual, o cisto de corpo lúteo gravídico, o cisto funcional, cisto hemorrágico, cisto endometriótico ou endometrioma, cisto dermóide, além de outros, nós estamos falando dos principais. Como é que você faz o diagnóstico? Na grande maioria das vezes, ele pode ser um achado de ultrassom. Tá? Não é muito comum aquela paciente que chega ao consultório com muita dor, você vai examiná-la, você vê uma massa palpável ou na região do ovário direito ou na região do ovário esquerdo. Aí sim, você procede a um exame de imagem, a princípio um ultrassom, e dependendo da natureza desse cisto, se for um cisto por alteração hormonal, um cisto funcional, você vê aquele cisto de contornos regulares com material escuro lá dentro. Agora, quando é um cisto, um cisto que envolve a endometriose, o endometrioma, um teratoma de ovário, ou mesmo um cisto hemorrágico, você pode ver algum material diferente lá dentro, não material escuro. Um material sólido, um material branco, que dá a impressão que é alguma coisa sólida. E o tipo de tratamento desse cisto? Na grande maioria das vezes, dependendo do tipo de cisto, pensando em cisto funcional, folicular, cisto de corpo lúteo, cisto folicular e o cisto de corpo lúteo fazem parte do ciclo menstrual. Então, eles passam por ele e depois desaparecem. Já o cisto folicular, quando é que você vai tratá-lo? Já falando da parte cirúrgica. Segundo a literatura, ele está acima de 5 centímetros. Que acima de 5 centímetros ele pode romper. O que é romper? Estourar. Libera líquido para a cavidade abdominal. Quem quer dar líquido? Bactéria. De onde vem a bactéria? Do intestino. A bactéria gruda nesse líquido, transforma esse líquido num líquido amarelado, às vezes esverdeado, dando sintomas de infecção. Um sintoma clássico de infecção qualquer é a febre. Ou ele pode torcer, como você torce uma toalha, torce uma roupa. Então, o cisto torcendo sobre ele mesmo, vai torcer o ovário, vai torcer os vasos sanguíneos que estão passando pelo ovário. A gente sabe que todo tecido, todo órgão com ovário é diferente. Por que ele funciona? Porque ele é alimentado por vasos sanguíneos. Então, se rompeu o cisto, se torceu o cisto, torceu o ovário, vai torcer os vasos sanguíneos que estão lá dentro, o tecido começa a morrer. E quem teve torção de ovário, existe uma velha propaganda de um sutiã famoso que fala que esse primeiro sutiã, quando se usa, ninguém esquece. E quem teve torção de ovário, com certeza absoluta, ninguém esquece, que é uma dor extremamente forte. Nesses casos, quando está acima de 5 centímetros, segundo a literatura, uma boa parte dos médicos já optam por cirurgia. Mas voltando inicialmente, na grande maioria das vezes, você não precisa fazer nada, você faz um acompanhamento para ver se o cisto vai crescer ou não. Pensando num cisto de endometriose, o endometrioma, quando é que você vai operar? Suspeitando de endometriose, você não avalia só a imagem, você avalia todo o conjunto, todo o quadro clínico da paciente para você suspeitar de endometriose. Quando ela tá com queixa que não consegue engravidar, está com muita dor. E aí sim, você vai, a princípio, fazer uma cirurgia chamada videolaparoscopia, que são aqueles 3 cortes mínimos. Um corte mínimo embaixo do umbigo, de 1 centímetro, 2 cortes laterais. Embaixo do umbigo você coloca uma câmera de televisão, a cirurgia você não vê pela barriga, você vê pelo monitor, tá? E esses 2 instrumentais chegam até o cisto suspeito de endometrioma, faz a punção. Se é líquido, se sair líquido achocolatado, chamado cisto chocolate, é endometriose. E em relação ao teratoma de ovário, se ele está, para você ter uma observação, para ter certeza se é ou não, é só com a biópsia. Mas você está suspeitando num ultrassom que você viu um teratoma de ovário. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um exame mais detalhado. Você vai fazer uma ressonância magnética. A ressonância magnética dá mais detalhes daquilo que você pensa que é. Tá? Mas, se você vê uma substância sólida, material sólido lá dentro,
Nesses casos, tá, é bom também fazer uma videolaparoscopia, porque em alguns casos material sólido pode ser indício ou de benignidade ou alguns casos de malignidade também. Então, cada caso é um caso, né? Tem paciente que não sente nada, tem paciente que sente dor, tem paciente que, quando rompeu o cisto, o que acontece? Começa a encher de líquido na cavidade, que é dolente de bactéria, pode ter sintoma de infecção, pode ter febre. Então, a gente tem que priorizar aquilo que realmente a paciente sente para saber se é necessidade de operá-la, ou fazer um tratamento clínico, ou fazer um acompanhamento. Obviamente, cada caso é um caso. Na grande, imensa maioria das vezes, tá, a gente vai fazendo um acompanhamento. Repetindo, esses cistos que a gente chamamos de fisiológico, o cisto folicular, o cisto de corpo lúteo e o cisto funcional, quando chega a 5 centímetros, está fazendo acompanhamento. Se está com muita dor, a gente pode entrar com anti-inflamatório para aliviar a dor. O anti-inflamatório, além de aliviar a dor, ele pode reduzir, tá? Ou até mesmo fazer com que ele seja absorvido pelo organismo. Tá? Em alguns casos, nós entramos com anticoncepcionais, que o anticoncepcional vai, entre aspas, dar um descanso no ovário, fazer com que o ovário não trabalhe com tanta atividade, com tanto, vamos dizer assim, com tanto trabalho para que ele produza o cisto. E, em último caso, você opera. E na parte desses cistos que tem material sólido, a gente pode fazer um acompanhamento e, caso suspeite que é maligno, aí sim temos que operar também. Ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, com familiares, colaboradores da empresa, dê um like no meu canal, se inscreva no meu canal. Cada vez mais nós vamos ter mais vídeos falando de outros assuntos da nossa área de uma forma bastante completa, com começo, meio, final. No meu Instagram eu abordo assuntos de uma forma mais sucinta, pegando partes de determinados assuntos. Então, mais uma vez, dê um like, se inscreva, curta, compartilhe com amigos, com familiares. Além desse vídeo, tem outros a respeito de mioma, endometriose, aspectos práticos do pré-natal, o que é melhor, parto normal, parto cesariana, e uma playlist de entrevistas que já participei de mídias televisivas abordando assuntos da nossa especialidade. Além do YouTube, como falei anteriormente, tem o meu Instagram, michel.mannemann, tem um Facebook com o nome Michel Mannemann, tem uma página, uma homepage com o nome michel.mannemann, o e-mail é mannemann.michel@gmail.com, e participo também de algumas empresas que promovem palestras para escolas, clubes, instituições, fábricas, multinacionais. Quem tiver maior interesse, saber como funciona esse tipo de serviço, esse tipo de atividade, entre em contato comigo ou inbox pelo Facebook, ou pelo direct pelo Instagram, ou pelo e-mail, que é mannemann.michel@gmail.com. Terei o maior prazer em atendê-los. Estou à disposição para críticas, para sugestões, para elogios. Ok? Até o próximo vídeo. Vamos ter cada vez mais vídeos no nosso canal do YouTube. Grande abraço.